amazing course. It helped me a lot, a lot, a lot. I got a lot of interviews with that resume. That's good. Olá, eu sou o Augusto, sócio da Outliers Academy, instrutor de cursos de inglês para contabilidade, impostos e finanças e gostaria de dar as boas-vindas à aula 2 do Workshop English for Finance, Tax and Accounting, um evento para você que quer dominar o inglês profissional para a sua área de atuação e decolar na sua carreira, ou seja, ser promovido, buscar um aumento salarial, uma nova oportunidade em uma multinacional, ser expatriado ou trabalhar de forma remota para empresas estrangeiras daqui do Brasil. Dá uma olhada no caso da minha aluna Priscila. Então aqui é a Priscila, ela diz que é a nossa aluna aqui na Outliers Academy e através do curso ela conseguiu trabalhar diretamente para um escritório de contabilidade localizado em Nova York, nos Estados Unidos, sendo a única brasileira da equipe. E isso tudo de forma remota, tá, pessoal? Muita gente fala que nas áreas de contabilidade, finanças, não tem oportunidade para trabalhar de forma remota para empresas estrangeiras, mas estou aqui para mostrar que tem sim. Ou seja, ela conseguiu uma vaga no escritório de contabilidade de Nova York trabalhando aqui do Brasil. Então, isso é plenamente factível, tá? Ela conseguiu essa vaga pelo LinkedIn, não teve indicação, não teve headhunter, foi um processo direto. Mas você precisa obter essa habilidade, você precisa dominar o inglês para a contabilidade, para a controladoria, para a nossa área de atuação, para finanças de uma forma em geral. Dá uma olhada também no que a Larissa falou. Aqui a Larissa, ela está falando do curso. Ela diz, it exceeded all my expectations. Então, excedeu todas as expectativas dela. Então, ela diz, I just joined a multinational company and I was having some hard time with English presentations, writing some reporting, financial conversation, and now, after the course, I feel I'm doing way better. Então, ela tinha acabado de entrar em uma multinacional, estava tendo problemas com apresentações em inglês, em escrever reports em inglês, em manter conversas na área financeira em inglês, mas depois do curso ela está se saindo muito melhor. Então, olha o impacto que isso pode ter na sua carreira. Ela conseguiu uma vaga em uma multinacional e agora as apresentações e os reports dela estão muito melhores, ou seja, isso impacta no seu salário, porque vocês viram exemplos na aula passada, né, da Jamile, da Fernanda, do Maurício, quanto vocês acham que eles estão ganhando a mais agora? Então isso impacta no seu salário, isso impacta nos desafios que você vai ter dentro de uma organização, uma participação mais estratégica, mais exposure internacional ou até mesmo aqui no Brasil, e isso impacta também na sua confiança para desempenhar o seu trabalho. E nessa aula nós daremos continuidade ao estudo dos Financial Statements, das demonstrações financeiras da Coca-Cola, com foco no Statements of Income. E se você participou da aula passada, você sabe que Statements of Income é a DRE, demonstração dos resultados do exercício. Por falar nisso, vamos revisar o que nós vimos na aula 1? Nós trabalhamos com vocabulário técnico do dia a dia, então como eu digo lançamento contábil em inglês, como eu digo fechamento, como eu digo estorno, como eu digo inadimplentes, como eu digo apurar os impostos, qual a diferença entre accrual e provision, qual a diferença entre tax avoidance e tax evasion. Nós vimos tudo na aula passada. Se você quiser, depois dessa aula, você pode revisar. Ou, se você não assistiu, assiste essa aula aqui até o final, mas depois não deixe de assistir a aula 1 também. Nós vimos também vocabulário para análise de variação real contra orçado, ano contra ano. Nós trabalhamos com alguns números da NVIDIA, fazendo frases de análise de variação do resultado, das despesas gerais administrativas e de vendas, SG&A, Selling, General and Administrative Expenses, e nós calculamos o Current Ratio, nós começamos a olhar o Annual Report da Coca-Cola e olhamos o Current Ratio, o índice de liquidez corrente. Nós calculamos, comparamos com a NVIDIA, comparamos com PepsiCo, escrevemos frases também para explicar
o comportamento desse indicador. Então, foi uma aula com muito conteúdo interessante para você desenvolver tanto o seu inglês quanto o seu conhecimento técnico. Como eu digo, a gente não tem tempo a perder, a gente precisa fazer essas duas coisas em conjunto. E na parte estratégica da aula, eu falei sobre o método RMR. O que significa isso, Augusto? Significa, quando a gente estuda com R, relevância, isso aumenta a nossa motivação. Se eu estou estudando um conteúdo relevante, que eu vou usar amanhã mesmo no meu trabalho, que eu sei que é importante, isso vai aumentar a minha motivação para estudar. Mais motivação, que é o M, vai gerar mais aprendizado, que é o quê? Resultado, ou seja, relevância, que gera motivação para você continuar estudando, que gera resultado. É um ciclo vitorioso e você viu as conquistas de alguns dos meus alunos, que eu mostrei na aula 1, falei do Cristiano, da Jamile, da Fernanda, do Maurício, e eu não falei da minha própria história. Eu não nasci falando inglês. Eu sou natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, e a única vantagem é a gente puxar o R, quando a gente vai falar margin, for example. Já dá aquela caipirada no R, é bem parecido com o inglês. Tirando isso, eu não tenho nenhuma vantagem. Eu também tive que trilhar o mesmo caminho que você, tanto em relação ao inglês quanto na parte profissional, porque, como eu disse na primeira aula, eu também sou contador, eu também sou profissional de contabilidade e finanças. E hoje nós daremos continuidade no Annual Report da Coca-Cola. Eu vou fazer com muito mais calma do que ontem, então vou começar baixando o relatório, entrando na DRE linha por linha, traduzindo os termos, criando frases de análise de variação, passando mais vocabulário para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, vou descer aqui para o meu computador para compartilhar minha tela com vocês e a gente continuar a aula de hoje. 3, 2, 1, 0. Então vamos lá, eu vou começar mostrando como nós podemos baixar os Financial Statements, as demonstrações financeiras anuais ou trimestrais de qualquer empresa de capital aberto do mundo. Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pronto, então eu venho aqui no Google e posso colocar, por exemplo, Coca-Cola Annual Report. Poderia ser qualquer outra empresa, Nike, Google, Meta, Alphabet, Amazon. E aqui você vai encontrar, geralmente, como primeiro resultado da busca, o site de RI, de Investor Relations. Então, investors.coca-cola company, por exemplo. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vocês vão encontrar essas informações na área de Investor Relations da empresa ou no site da SEC. SEC, Securities and Exchange Commission, que aqui no Brasil é equivalente à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então vamos entrar aqui no site da Investor Relations da Coca-Cola e nós temos Full Year 2023, 2023, FY Full Year 2023, Fiscal Year Ended December 31st, 2023, com o ano fiscal findo em 31 de dezembro de 2023. Qual relatório nós vamos baixar? As empresas americanas, elas usam essa terminologia aqui, 10K, para o Annual Report. Então, 10K, Annual Report. E 10Q para Quarterly Report, que são os relatórios trimestrais. Para a gente aqui, para efeito de estudo, é bem mais interessante analisar o relatório anual. Então, nós vamos aqui em 10K, baixar ele em PDF. Abrimos aqui o relatório, ele é gigantesco, ele tem uma série de informações qualitativas, qualitative, e quantitativas, quantitative. Na aula de hoje, nós vamos nos preocupar mais com as demonstrações financeiras, mas algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. The Coca-Cola Company and Subsidiaries. Então, esse é um relatório consolidado do grupo Coca-Cola. Tem duas áreas muito interessantes para estudar e para obter vocabulário. Essa Part 1, chamada de Business, em que a empresa simplesmente relata como funcionam as operações dela, e o item 1A, Risk Factors, fatores de risco que podem impactar o futuro da empresa.
Por que isso é bem interessante? Porque o vocabulário é muito rico e é tudo padronizado. Então, de qualquer empresa que você baixar, vai seguir essa sequência aqui. O nosso foco vai estar no item 8, Financial Statements and Supplementary Data, que são as demonstrações financeiras. Mas existem outros 2 itens aqui que são bem interessantes para quem atua em finanças também. Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations. Então, é a análise da alta gestão da empresa sobre os próprios resultados da empresa. Então, você tem a análise que eles mesmos fazem. Quantitative and qualitative disclosures about market risk. Então, riscos qualitativos e quantitativos sobre risco de mercado. Então, por exemplo, na aula passada nós calculamos um current ratio, um índice de liquidez corrente muito apertado. Pode ser um dos pontos que eles discutem, por exemplo. E para quem trabalha em auditoria e controles internos, tem uma parte específica chamada Controls and Procedures. E tem uma parte também que é interessante chamada Executive Compensation, em que eles são obrigados a divulgar a remuneração dos principais executivos da empresa. Vamos para a parte que nos interessa agora. Então, aqui estamos, Item 8, Financial Statements and Supplementary Data, Table of Contents. Então, só recapitulando o que nós vimos na aula passada. Consolidated Statements of Income, DRE. Consolidated Statements of Comprehensive Income, DRA, demonstração do resultado abrangente. Consolidated Balance Sheets, balanço patrimonial. Consolidated Statements of Cash Flow, fluxo de caixa. Consolidated Statement of Shareholders Equity. Shareholders Equity significa patrimônio líquido. Então, aqui é a DMPL, demonstração das mutações no patrimônio líquido. E, finalmente, Notes to Consolidated Financial Statements, notas explicativas. Notas explicativas em inglês, você pode utilizar somente Notes, ou essa forma mais completa, mais formal, Notes to Consolidated Financial Statements. Começando com o objeto da aula de hoje aqui, Consolidated Statements of Income. Conforme eu expliquei na aula passada, esses números estão em millions, except per share data. Então, quando a gente vê aqui 45.754, isso representa em dólares. 45.754 mais 6 zeros. So, 45 billion, ok? 45 bilhões de dólares. A gente tem que adicionar 6 zeros. E reparem que em inglês a gente usa a vírgula ao invés do ponto para separar aqui os milhões e milhares. E o ponto para separar o decimal. Isso é bem importante, parece um detalhe, mas é bem importante para evitar confusão. Então, começando aqui, Year Ended December 31st, para o ano findo em 31 de dezembro, a comparação aqui de 3 anos. Então, nós temos Net Operating Revenues. Net Operating Revenues, receita de vendas. Tá? Ela já está líquida de impostos. Net Operating Revenues, receita de vendas. É muito normal vocês encontrarem simplesmente o termo revenue. Tá? 2021, 38.6, 2022, 43 billion dollars, 2023, 45.7 billion dollars. Let's create a sentence. Coca-Cola's revenue has been increasing steadily. Então, a receita da Coca-Cola, a receita de vendas da Coca-Cola tem crescido de forma constante, de forma estável. Vamos olhar outro número aqui, Cost of Goods Sold, custo da mercadoria vendida. 2021, 15.3 billion dollars, 2022, 18 billion dollars, 2023, 18.5 billion dollars. Cost of Goods Sold. Nós já vimos que nós podemos utilizar essa abreviação COGS. E que ela é igual a CMV, em português, custo da mercadoria vendida, ou CPV, custo do produto vendido.
Agora, quando a gente olha as demonstrações financeiras de uma empresa, esse número é bem consolidado. Vamos colocar outras contas que estariam dentro desse grupo de COGS? Então, se a gente olhar o Chart of Accounts, que é o plano de contas, tá? Outro termo importante aqui, Chart of Account, plano de contas. Nós vamos encontrar as seguintes linhas. No caso da Coca-Cola, nós teremos Raw Material Inventory, que seria estoque de matéria-prima. Nós teremos Packaging Material Inventory, que é o estoque de material de embalagem, garrafa, latinha. Nós teremos Finished Goods Inventory, estoque de produto acabado. Tá? Todas essas contas estariam dentro aqui do grupo de COGS, de Cost of Goods Sold. Algumas empresas, elas podem ter um processo de elaboração mais longo e o produto está em elaboração ali quando fechou o mês. Nesse caso, nós temos uma linha chamada de estoque de produto em elaboração. Em inglês, nós chamamos de Work in Progress Inventory. Estoque de produto em elaboração. Tá? Então, todas essas linhas estariam dentro do Chart of Accounts do plano de contas. Quando a gente olha as demonstrações financeiras completas, é claro, é tudo mais consolidado. Chegando aqui no Gross Profit. Gross Profit, se você assistiu a aula passada, você sabe que é o lucro bruto. Então, nós temos 2021, $23.2 billion, 2022, $25 billion, 2023, $27.2 billion. Com esses números aqui, a gente pode calcular um outro indicador, que é o Gross Margin. Vamos fazer esse cálculo, então. Então, eu já inseri aqui os números na planilha, são exatamente os mesmos números que nós vimos no P&L ali, no Income Statement. Para eu calcular Gross Margin, margem bruta, eu simplesmente vou dividir o Gross Profit pela receita. So, in 2021, the gross margin was 60%. In 2022, 58%. In 2023, 60% again. Isso é bom, é ruim? Na minha experiência, pelo menos, eu considero um resultado muito bom para uma empresa de bens de consumo, principalmente aí no setor de bebidas. Margem global, 60%, é uma margem interessante, sim. Vamos criar uma frase, então. Coca-Cola's gross margin practically remained stable in the last 3 years. Então, a margem bruta da Coca-Cola praticamente se manteve estável nos últimos 3 anos. A gente teve 60, 58, 60. Isso é praticamente se manter estável. Preste atenção no vocabulário aqui. Practically remained stable, tá? Incorpore esses termos ao seu vocabulário que você vai criar frases muito melhores. A gente pode comparar aqui o crescimento no revenue. Então, vamos comparar quanto a receita aumentou em 2023 comparado com 2022. 6.4% e com 2021, 18.4%. Então, vamos colocar isso numa frase. Revenue increased by 6.4% in 2023
compared to 2022 and by 18.4% when compared to 2021. Então, a receita de vendas aumentou em 6,4% em 2023, comparado com 2022, e em 18,4% quando comparada com 2021. Atenção nas preposições que são usadas também. Increased by, aumentou em, compared to, comparado com, tá? Isso é bem importante também para o seu texto ficar bom. E nós podemos criar uma outra frase aqui para explicar esse resultado de uma forma geral. The results present an optimal operation in a mature market. Então, esses resultados, eles demonstram uma operação otimizada em um mercado maduro. Nenhum acionista, mesmo o mais otimista, espera que a Coca-Cola vá dobrar de tamanho de um ano para o outro. É um mercado maduro, é um mercado muito consolidado. Showcasing a high level of predictability of results. Então, mostrando um alto nível de previsibilidade dos resultados, que é algo atraente também para quem investe numa empresa como a Coca-Cola. A pessoa que faz isso, o investidor que faz isso, ele não quer surpresa, a gestão da empresa não quer surpresa. Então, isso é um ponto positivo. Continuando aqui com a nossa DRE. Selling, General and Administrative Expenses. Despesas gerais, administrativas e de vendas, tá? Em português a gente inverte um pouco a ordem. Em inglês eu já expliquei na aula passada que nós temos esse termo SG&A, Selling, General and Administrative Expenses. Vamos olhar os números. 12 billion in 2021, 12.8 in 2022, 13.9 in 2023. Então, ele vai aumentando gradativamente conforme também as receitas vão aumentando. É claro, isso aqui eles colocam um annual budget, um orçamento anual e gastam o que tem naquele orçamento. Agora, todo mundo sabe que a Coca-Cola faz muito marketing, está presente constantemente na TV, na internet, em todos os meios possíveis, fazendo propaganda. Onde estão essas despesas de marketing? Estão aqui dentro de Selling, General and Administrative Expenses. E tem algum jeito de eu saber quanto elas representam aí dentro, já que o número ele vem totalmente fechado? Sim, nós temos isso nas notas explicativas. Até coloquei ela num slide para facilitar aqui para vocês. Então, nós temos aqui Advertising Costs, that are inside SG&A. Vou começar aqui por onde eu grifei. Advertising costs included in the line Selling, General and Administrative Expenses in our consolidated statements of income were 5 billion, 4 billion, and 4 billion in 2023, 2022 and 2021, respectively. Então, vamos traduzir. As despesas com publicidade, advertising costs, despesas com publicidade, despesas com marketing, incluídas na linha despesas gerais, administrativas e de vendas, na nossa demonstração de resultados consolidada, foram 5 bilhões, 4 bilhões e 4 bilhões em 2023, 2022 e 2021, respectivamente, tá? Então, voltando aqui, vamos arredondar para 14 bilhões de dólares, 5 bi foram relacionados a marketing. Então, mais de 30% de todo o orçamento aqui de despesas gerais administrativas e de vendas foram relacionadas a marketing. E o que mais eu vou ter dentro aqui de Selling, General and Administrative Expenses no Chart of Accounts, no plano de contas? Nós teremos todos os centros de custos acessórios. Então, nós teremos o centro de custos de finanças. E aí, aqui dentro, eu vou ter o quê? Salaries. Eu vou ter office supplies. Eu vou ter business trips, air tickets, hotel. Vou ter isso pro HR department. Vou ter isso pro IT department.
todas as despesas que não são produtivas. Então, todas as áreas não produtivas no sentido de produção do produto estarão aqui dentro. E dentro de cada centro de custos eu tenho todas essas linhas de despesas aqui. E, como vocês sabem, só que pode ter 20, 30, 40, 50 contas diferentes ou até mais. Other operating charges. Other operating charges são outras despesas operacionais. Então, é um número que cresce aqui, mas não é um número tão relevante para a gente parar e analisar. Chegando em operating income. Operating income. Receita operacional. 10 billion, 10.3 billion in 2021, 10.9 billion in 2022, 11.3 billion in 2023. So it's growing steadily. Está crescendo de forma constante, estável, predictable, previsível, tá? Mas é um resultado muito bom. A gente está falando de mais de 10 bilhões de dólares de receita operacional por ano. O que está abaixo disso? Todo resultado que não é operacional. Então, receita com juros, despesa com juros, qualquer ganho ou perda com venda de uma subsidiária, coisas relacionadas a atividades que não são a venda de Coca-Cola, Fanta, Sprite, e todos os outros produtos que pertencem à Coca-Cola Company. Tá? Aqui no Brasil, Sucos Del Valle, Monster, assim por diante, tá? Mas vamos dar uma olhada nas linhas. Interest income, receita com juros. Então, nós temos 276,449,907 million. Para quem quer se aprofundar, às vezes trabalha em tesouraria, quer entender por que tem essa receita financeira, tem nas notas explicativas. A gente não vai entrar tanto, porque senão a aula ia ficar gigante, é um valor pequeno, tá? Nosso foco é bem aqui na parte operacional, no lucro operacional. Interest expense, aqui nós teremos basicamente as despesas com empréstimos, tá? Então, nós temos aqui 1.5 billion, os juros, tá? 1.5 billion, 800 million, 1.5 billion again. E aqui embaixo, nós temos alguns resultados relacionados à equivalência patrimonial. Então, aquilo que eu falei, às vezes, eu li nas notas explicativas, está relacionado à venda de subsidiária no Vietnã, no Camboja. Então, não é tão interessante da gente entrar aqui nessa aula. Mas nós temos essa linha aqui, obviamente ela é não operacional, e Other Income or Loss Net. Outras receitas ou despesas. Então, entra aqui naquele balaio de gato aqui do outros. Os números não impactam tanto o resultado final. Nós temos aqui Income Before Income Tax. Parece redundante, né? Income Before Income Tax. Lucro antes do imposto de renda, tá? LAIR. Lucro antes do imposto de renda. 12.4 billion dollars, 11.6 billion dollars, 12.9 billion dollars. E aí, nós podemos calcular um outro indicador chamado net margin. Algumas pessoas preferem utilizar o lucro líquido, o lucro depois dos impostos. Eu prefiro utilizar o lucro antes dos impostos. Por quê? Porque os impostos você não tem muito o que fazer. É claro, você vai fazer planejamento tributário, você vai tentar pagar menos impostos, mas o que você tem que pagar é o que você tem que pagar. Aqui é o que você tem em gestão. Então, eu vou utilizar esses números para calcular a margem líquida da Coca-Cola. Então, eu já trouxe aqui os números para vocês preenchidos. Como a gente calcula net margin, tá? Net margin percentual. Eu vou pegar a linha de revenue, vou pegar o meu net income, ou o meu EBT, Earnings Before Taxes, lucro antes dos impostos, só para dar uma outra alternativa, tá? Vocês viram aqui. Income Before Income Taxes. Uma outra forma de dizer isso, que significa a mesma coisa, e vocês podem conhecer pela sigla EBT, é Earnings Before Taxes.
Então, vamos ver aqui as margens líquidas, tá? Net margin, margem líquida da Coca-Cola. So, 2021, 32%, 2022, 27%, 2023, 28%. Além de ser muito estável, é uma margem líquida bem alta, tá? Comparado principalmente com o cost of capital, com o custo de capital nos Estados Unidos. Cost of capital, custo de capital. Então, o custo de capital nos Estados Unidos é muito baixo. Agora subiu, mas a gente está falando no máximo aí 5% para uma empresa desse porte. Você dá uma margem líquida de 32%, 27%, 28% ao ano, é um número muito alto. Então, nós poderemos escrever uma frase aqui. Coca-Cola consistently generates $10 billion plus in net income. Então, a Coca-Cola gera de forma consistente mais de 10 bilhões em lucro líquido. Net income, lucro líquido. Being capable of paying a good level of dividend to its stockholders, sendo capaz de pagar um bom nível de dividendos para os seus acionistas, and reinvesting in the company and in acquisitions, e reinvestindo na empresa, em marketing, por exemplo, e em aquisições, tá? Então, essa é só uma frase de análise aqui que eu criei para ilustrar o resultado de uma forma geral. Continuando, nós temos income taxes, imposto de renda, tá? Aqui o IRPJ CSLL para a gente no Brasil. 2.6 billion in 2021, 2.1 billion in 2022, 2.2 billion in 2023. Então, ela obviamente tende a acompanhar aqui o lucro antes dos impostos. Às vezes tem algum benefício tributário, às vezes tem alguma coisa. Vocês podem ver, se você calcular o percentual, que não vai bater exatamente igualzinho todo ano, mas tem várias nuances aí dentro, tá? Mas, em geral, acompanha aqui, obviamente, o lucro antes dos impostos. Chegando em Consolidated Net Income, aí sim, lucro líquido mesmo, líquido de impostos consolidado. 9.8 billion in 2021, 9.5 billion in 2022, 10.7 billion in 2023. Um resultado, de fato, muito, muito bom. E aqui para baixo, nós temos uma série de informações. A única coisa que eu queria passar para vocês, pus no Excel aqui, para não distrair tanto, porque tem muitas coisas que não são interessantes para a aula de hoje. O que eu queria falar? Basic Net Income per Share. Então, seria o lucro líquido por ação. A terminologia mais normal, que a maioria de vocês devem ter visto já, é EPS. Earnings per Share. Lucro por ação. Por que a Coca-Cola aqui usa Net Income per Share? Porque ela foi utilizando o income no relatório inteiro, tá? Então, a gente tem operating income, income before income taxes, net income. E aí não vai mudar a terminologia de income para earnings só nessa parte, tá? Os dois significam a mesma coisa, tá? Se fosse net earnings, é a mesma coisa que lucro líquido. Net profit é a mesma coisa que lucro líquido. Só que como ela utilizou income no relatório inteiro, quando a gente fala de lucro por ação, ela utilizou net income per share. É exatamente a mesma coisa que earnings per share, lucro por ação. É uma medida aí importante para quem investe na empresa. Esses relatórios anuais são feitos para todos os stakeholders. Quem são os stakeholders? Os acionistas da empresa, os credores, bancos que emprestam e querem saber se a empresa tem condições de pagar, o cliente que quer saber se vai receber, o fornecedor que quer saber se vai receber, o cliente que quer saber se a empresa está numa boa situação, o governo, todos os stakeholders. E os acionistas são alguns ou os mais importantes aqui nesse caso. Quando nós fizemos a análise do gross margin, nós calculamos aqui, eu aumentei uma casa decimal, o gross margin percentual. E fizemos aqui uma frase de análise de variação. A própria empresa, no item 7, no item 7 do Annual Report Management Discussion,
faz as suas próprias análises e traz explicações que nós não temos como saber, porque são explicações internas. Por isso que eu digo, é bem importante de ler e é uma ótima forma de incorporar vocabulário também. Por exemplo, vê onde está grifado aqui. Our gross profit margin increased to 59.5% in 2023 from 58.1% in 2022. Então, o nosso gross profit margin, a nossa margem bruta de lucro, nossa margem bruta aumentou para 59,5% em 2023, saindo de 58,1% em 2022. Então, ela foi de 58,1% para 59,5%. Então, vocês veem que a gente calculou de forma correta. Isso é bom, né? Então, era um cálculo muito fácil. Mas olha só como eles escrevem. E uma coisa bem interessante para vocês notarem, eles não fazem a comparação com 2021. Vocês vão ver que nesses relatórios eles sempre puxam para o lado mais positivo. Como ela caiu um pouquinho comparado com 2021, eles não vão colocar aqui, caiu de 60 pontos. Não. Eles só vão colocar o que é mais positivo. Agora, o que eles conseguem trazer aqui que a gente não tem? This increase was primarily due to the impact of favorable pricing initiatives, favorable channel and package mix, and structural changes. Então, esse aumento ele ocorreu principalmente devido ao impacto de iniciativas favoráveis de precificação, traduzindo aumento de preços, favorable channel and package mix. Então, um mix favorável de distribuição por canais e mix de produto. O que significa isso? Eu trabalhei um período curto dentro do grupo Coca-Cola, mas para te dar um exemplo, a margem dos sucos Del Valle, né, a Coca-Cola tinha adquirido há pouco tempo sucos Del Valle, a margem dele de venda para um grande supermercado, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, ele girava ali em torno de 35% a 40%. A venda, aquela distribuição para mercadinhos, padarias, todos os comércios menores, ela girava em 60% a 65%. Então, esse mix favorável de canal, tá? Ele tem uma diferença que pode impactar realmente de forma grande aqui dentro da margem do produto. Então, sem esse relatório, a gente não tem como fazer esse tipo de análise, porque a gente não tem essa informação interna. Eles não vão abrir tudo para a gente. Por isso que é interessante analisar. E se você estiver fazendo as coisas para a sua empresa, é muito bom o que a gente está vendo aqui na aula de hoje. Por quê? Porque vocês podem usar essas frases como inspiração, usar a estrutura, tá? Copiem as estruturas. Então, a gente viu um monte de exemplo na aula passada, agora nessa aula falando de variação de resultado. Copiem essas estruturas e incorporem esse vocabulário também. Na aula 3, nós iremos trabalhar com o balance sheet, que é bem mais complexo, é bem mais rico em detalhes, e nós também vamos fazer análises cruzadas, balanço com DRE, e eu também trarei muito vocabulário. Então, continue acompanhando, eu tenho informações importantes para passar, ainda vou passar a senha da aula para vocês baixarem o material depois. Eu só vou subir aqui para o meu computador para alguns comentários finais. E só antes de eu voltar aqui para a tela, eu queria compartilhar algo com vocês relacionado ao que nós vimos na aula 1. Dá uma olhada nesse glossário que eu preparei. Esses aqui são todos os termos que nós vimos na aula 1 separados por categorias. Então, eu tenho aqui Accounting, Controlling and Financial Terms, termos de contabilidade, controladoria e finanças. Tudo que nós vimos na aula, montei um glossário para vocês. Tax Terms, termos relacionados à área tributária que nós vimos na aula 1. Todos aqueles movimentos, vocabulário para falar de análise de variação e o Rate of Change. Ou seja, só na primeira aula nós vimos mais de 80 termos úteis para a sua carreira. Isso em 1 hora de duração. Imagina o que a gente consegue fazer com mais tempo. Agora, deixa eu subir para dar os recados finais e lembre-se, quem tiver a senha para baixar o material, a senha que eu vou passando nas 3 aulas, vai receber esse glossário também. Para finalizarmos essa aula, eu gravei um vídeo especial para vocês. Qual o seu objetivo de carreira? Seja qual for sua meta,
Ter um alto nível de inglês, aliado aos conhecimentos técnicos, irá acelerar demais esse processo. Você deseja uma carreira internacional? Isso é mais factível do que parece. Eu mesmo já trabalhei na Áustria, na Dinamarca. Só em nosso treinamento completo, você terá colegas que estão na Carolina do Norte e São Francisco, nos Estados Unidos, em Copenhague, Amsterdã, Panamá, Cidade do México, Osaka, Sydney, Dublin, todos brasileiros como a maioria de vocês e das mais diversas trajetórias. Seu objetivo é trabalhar de forma remota do Brasil para empresas estrangeiras ganhando em dólar ou euro? Eu já te contei a história da Priscila, que foi convidada para um escritório de contabilidade de Nova York para fazer atividades de bookkeeping, ou seja, existem possibilidades para todos os níveis. E isso tudo ganhando um salário equivalente ao gerencial no Brasil para executar atividades mais operacionais. Se você quer atuar em uma multinacional de grande porte, eu te mostrei o caso da Fernanda, que sempre tinha problemas em entrevistas de emprego. E quem não passa nervoso ao fazer uma entrevista de emprego em inglês? Após se preparar conosco, finalmente ela conseguiu uma excelente vaga e um desafio muito mais interessante e ganhando mais, e está muito feliz. Quer ter mais destaque em sua empresa atual, mais exposure, mais respeito dos colegas, crescer mais rapidamente? São inúmeros colegas que já conseguiram. A própria Jamile, que vocês viram na aula 1, foi de coordenadora de tesouraria a diretora Latam e Canadá em uma das empresas mais desejadas do mundo, em um período curto de tempo, e o inglês foi um acelerador. Como eu sempre digo para vocês, essa habilidade é um acelerador de carreira. Eu já estive do seu lado da mesa. Eu sei como te ajudar. Amanhã, na aula 3, eu abrirei as inscrições para o Finance Hub, meu treinamento completo de English for Finance, Tax and Accounting, com 6 Specialization Courses. E apenas quem estiver na aula 3 até o final ganhará como bônus uma sessão individual de mentoria comigo. Nós vamos traçar uma estratégia para você ter um crescimento acelerado de carreira e eu vou manter contato e te acompanhar durante a sua jornada. Já coloque em sua agenda e assista a aula 3 até o final. Isso é imprescindível. A sua carreira e seu bolso agradece, porque nós teremos outras surpresas na aula 3 também. Agora, de volta à aula com a senha da aula 2 também. 3, 2, 1, 0. Eu estou tentando ensinar o máximo que eu posso nessas 3 aulas do workshop, mas eu sei que nesse momento tem gente querendo uma solução mais aprofundada, mais completa, mais avançada, ou gente que quer estudar com um pouco mais de calma. E, ao mesmo tempo, tem muita gente que já sabe que eu tenho uma solução para isso. Eu tenho um treinamento completo chamado Finance Hub. E, ainda dentro desse evento, eu vou abrir inscrições para o Finance Hub com alguns benefícios muito interessantes. Mas esse não é o foco dessa aula. Eu quero que você continue acompanhando e relembrando o que nós vimos na aula de hoje. Na aula de hoje, nós vimos como baixar o Annual Report, os Financial Statements de qualquer empresa de capital aberto no mundo. E, por falar nisso, você sabe falar empresa de capital aberto? Pode ser um pouco confuso, mas a tradução é Public Company. Public Company, porque a empresa é pública no sentido de que eu posso ir ao mercado e comprar ações da empresa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então ela é pública nesse sentido. E então você pode estar com um nó na cabeça. Como eu digo empresa pública no sentido de empresa do governo, você pode dizer Government-owned company or State-owned company. Essas seriam as estatais, mas Public Company, não confunda, não tem nada a ver com o governo. É a empresa pública de capital aberto, porque nós podemos negociar ações delas na bolsa. Nós vimos como baixar esses relatórios, nós vimos como a gente consegue ampliar muito o nosso vocabulário quando a gente estuda de forma focada, relevante para a nossa área de atuação. Então nós abrimos a DRE, eu expliquei várias contas que não, é claro, não vão aparecer no consolidado, mas estão no Chart of Accounts, no plano de contas. Nós vimos aprendemos pelo menos 50 termos nessa aula. Então eu acredito que tenha sido bem útil e bem interessante para vocês. Gostaria também de aproveitar e agradecer todos os comentários que tiveram em relação à aula 1.
Isso me deixa sempre muito animado para continuar desenvolvendo conteúdos para vocês. Senha da aula de hoje. A senha da aula de hoje é FIN. FIN de Nair, tudo minúsculo, igualzinho tá aqui na tela. Então, para baixar o material no domingo, você vai pegar a senha que eu passei na aula 1. Se você ainda não assistiu a aula, assiste lá. Eu passei 3 letras também. A senha da aula 2 e a senha que eu vou passar na aula 3. No domingo você vai receber o material por e-mail. Se algum amigo te passou o link da aula, você não está inscrito, tem um link aqui embaixo do vídeo, tanto no nosso site quanto no YouTube, para você se inscrever no evento, senão não tem como eu te enviar o material, tá? Então é bem importante que você faça a sua inscrição, mesmo que você tenha recebido o link da aula através de algum amigo. Para finalizar, você gostou da aula de hoje? Está gostando do conteúdo? Entra no Instagram financehub.augustorocha, vai lá na última postagem e comenta o que você achou da aula 2. Isso me ajuda bastante, isso ajuda a criar um movimento para dentro desse workshop. Como eu digo, eu gosto de impulsionar carreiras, eu quero impulsionar nossa área de atuação. A gente pode ter uma posição muito mais estratégica dentro das organizações, sobretudo aqui no Brasil. Vejo uma oportunidade enorme disso e o impacto é positivo para todo mundo, porque isso traz oportunidades mais interessantes e salários mais altos também. E não se esqueça de vir para a aula 3, a aula mais importante do evento. Nós vamos fazer análises mais aprofundadas utilizando o Balance Sheet, o balanço patrimonial da Coca-Cola, cruzando as informações com o DRE para calcular outros indicadores que vão ser bem interessantes também de você aprender tanto a calculá-los quanto a fazer as explicações em inglês. Também teremos muito mais vocabulário técnico na aula 3 para você continuar turbinando o seu inglês, desenvolvendo o seu inglês e podendo assim decolar na sua carreira, atingir os patamares mais altos na sua carreira. É esse o público que eu quero comigo. Se você está aqui até o final, é você que eu quero comigo nessa jornada. Então venha para a aula 3, vai ser muito interessante, vai ter uma ótima oportunidade para você take your career to the next level, levar a sua carreira para o próximo nível. Nos vemos na aula 3. See you. Bye bye.